A arma ainda estava quente sobre a mesa de aço inoxidável entre os dois. Iris olhava fixamente para o sangue que se espalhava pelo chão de linóleo riscado, e depois erguia os olhos para o homem que tinha trazido a violência até a porta dela. Ele não parecia arrependido. Ele só parecia cansado. Cansado de um jeito profundo, de um jeito que só quem já matou várias vezes consegue carregar no rosto. Ele deu um passo para dentro do espaço dela, encurralando-a contra o balcão, e o polegar dele encontrou a lágrima que escorria pelo rosto de Iris, secando-a com um gesto quase gentil. Vai doer, mas eu não vou parar, ele disse, a voz baixa, rouca, arrastada. E ela congelou. O letreiro de neon na janela zumbia num som constante, irritante, quase hipnótico. Ele lançava uma luz vermelha trêmula sobre a sala de espera da clínica veterinária AI, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar pesado da noite. Iris esfregava as têmporas, tentando massagear para longe a dor de cabeça que vinha crescendo desde o turno da tarde. Já passava da meia-noite. A chuva lá fora era implacável, batendo contra o vidro reforçado da porta da frente com um som parecido com pedras sendo jogadas. Ela estava limpando a mesa de exame com álcool diluído quando o baque pesado sacudiu a vitrine da frente. Iris parou. Não deixou o pano cair. Não deu um pulo de susto. Trabalhar naquela zona sul da cidade, havia anos, já tinha queimado dela qualquer reflexo de sobressalto. Ela simplesmente esperou, os olhos fixos no vidro fosco. Outro baque mais baixo dessa vez, seguido de um deslizar molhado, arrastado, escorregando pela vidraça. Iris caminhou até a mesa da recepção, as botas silenciosas sobre o linóleo, e deslizou a mão por baixo do caixa registradora. Seus dedos se fecharam ao redor do cabo frio e emborrachado do taser que ela guardava ali havia anos, por precaução. Ela se moveu até a porta e espiou pela borda transparente do vidro. Um homem estava desabado contra a parede de tijolos ao lado da entrada. A cabeça baixa, o queixo caído sobre o peito, a chuva colando os cabelos escuros e pesados na testa. Um braço estava cruzado firme sobre o abdômen. O outro pendia solto ao lado do corpo, os dedos deixando marcas grossas e escuras no vidro. Iris destrancou a fechadura e abriu a porta só o suficiente para falar. Estou fechada. O pronto-socorro veterinário é 4 quarteirões para baixo. O homem não ergueu o olhar. Apenas mudou de posição, e o movimento arrancou um som seco e molhado de tosse da garganta dele. Foi só então que ele levantou os olhos. O rosto estava pálido, quase cinzento sob a luz da rua, mas os olhos eram afiados. Um cinza plano, implacável, sem rastro de delírio, sem rastro de pânico. Ele não parecia um homem morrendo numa calçada. Ele parecia um homem incomodado por estar morrendo numa calçada. Antes que Iris pudesse fechar a porta, ele enfiou o pé na fresta. Não sou um cachorro, ele rosnou. As palavras mal passavam de um sopro, mas carregavam um peso inconfundível de autoridade, como se estivesse acostumado a ser obedecido mesmo agonizando. Claramente Iris respondeu, empurrando a porta com o peso do corpo. Mas eu não sou médica de gente. Tira o pé ou eu chamo a polícia. Ele soltou uma expiração curta, quase divertida que talvez fosse uma risada. Abriu a jaqueta, puxando a lapela para trás só o suficiente para ela ver o brilho baço de uma arma enfiada na cintura da calça social. Não era exatamente uma ameaça. Era uma afirmação de fato. Me deixa entrar, ou isso vai piorar. Iris pesou as opções. Chamar a polícia significava papelada, perguntas e chamar a atenção de qualquer gangue a qual aquele homem pertencesse. Deixá-lo morrer na soleira da porta significava a mesma coisa, mais um corpo para explicar. Ela deu um passo atrás, abrindo a porta por completo. Não sangra nas cadeiras. Ele cambaleou para dentro e o cheiro de cobre, lã molhada e pólvora instantaneamente dominou o aroma clínico do álcool. Ele não chegou até as cadeiras. Desabou contra o balcão da recepção, os joelhos cedendo. Iris o segurou pelo braço, resmungando com o peso denso do corpo dele. Era um homem grande, construído sobre músculos por baixo do terno caro e destruído. Sala de exame, ela murmurou, arrastando-o para frente. Mexe os pés. Eu não vou te carregar. Ele obedeceu, a respiração curta e rápida. Ela o manobrou até a mesa de aço inoxidável, o metal gemendo sob o peso dele. Ele se deitou de costas, olhando para as luzes fluorescentes duras acima, a mandíbula travada com força. Tira o casaco, ela ordenou, calçando um par de luvas de látex. Ele não se moveu. Os olhos dele a acompanhavam, pesados, cautelosos. Se eu tiver que cortar uma jaqueta de $1000 para tirar de você, eu cobro a tesoura, ela disse, a voz vazia de qualquer simpatia. Ela pegou uma tesoura de trauma da bandeja. A boca dele se contorceu.
Ele ergueu uma mão manchada de sangue e desabotoou o paletó, saindo dele com uma careta que apertava cada linha do rosto. A camisa branca estava encharcada de vermelho escuro na lateral inferior direita. Iris não hesitou. Cortou a camisa aberta, afastando o tecido. O ferimento era feio. Um buraco irregular logo acima do osso do quadril, vazando sangue escuro e constante. Entrada e saída. Ela perguntou, pressionando um punhado grosso de gaze contra a ferida de entrada e apoiando o peso do corpo nela. Ele grunhiu, o som preso entre os dentes. Não senti saída. Ótimo. Iris manteve a pressão firme com uma mão enquanto alcançava a bandeja rolante com a outra. Lidocaína. Forceps. Kit de sutura. Bisturi. Coisas feitas para pastores alemães e gatos de rua. Vou ter que tirar isso daí de dentro. Tem um anestésico local, mas não vai fazer muito pela dor no tecido profundo. Faz. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Ele estava suando profusamente, a pele ao redor dos olhos apertada de dor, mas o olhar dele era firme. Não havia medo ali, apenas uma paciência fria e calculista. Iris preparou a seringa. Qual é o seu nome? Declan. Só Declan. Só Declan. Tá bem. Isso vai ser horrível. Ela injetou a lidocaína ao redor do ferimento num círculo apertado. Ele não se contraiu. Quando ela pegou o forceps, parou por um instante. Se você começar a se debater, eu vou acertar uma artéria e você vai morrer numa mesa feita para castrar Golden Retrievers. Entendeu? Eu não vou me mexer, ele disse. E ele cumpriu a palavra. Enquanto Iris cavava dentro do músculo rasgado, procurando o chumbo deformado da bala, Declan permaneceu aterrorizantemente imóvel. A respiração dele ficou pesada e entrecortada, e os nós dos dedos ficaram brancos onde ele segurava as bordas da mesa de metal. Mas ele não emitiu um único som. O silêncio na sala era mais pesado do que a tempestade lá fora. Os únicos sons eram a chuva, o tilintar dos instrumentos de metal e o som molhado e rasgado do tecido. Iris trabalhava com uma eficiência distante. Ela era boa no que fazia. Costurava vira-latas, consertava ossos quebrados e, de vez em quando, consertava os homens quebrados que cambaleavam para fora dos cantos mais escuros do bairro. Ela sentiu o forceps raspar contra metal. Achei. Ela travou a pinça e puxou. A bala saiu com um estalo nauseante, caindo na bandeja de metal com um clique agudo. Declan soltou uma longa respiração trêmula, a cabeça caindo para trás contra a mesa. Iris lavou o ferimento com soro fisiológico e betadine. Empacotou, suturou o músculo rasgado com movimentos precisos e regulares, e enfaixou-o com firmeza. Quando deu um passo atrás, tirando as luvas ensanguentadas das mãos, sentiu aquele cansaço familiar se instalar até os ossos. Você precisa de antibiótico, ela disse, jogando um frasco de plástico no peito dele. Toma 2 agora, 1 a cada 12 horas. Não bebe álcool. Não leva outro tiro. Declan se apoiou devagar nos cotovelos. Olhou para a bandagem, depois para ela. Você tem mãos firmes. Eu tenho uma hipoteca para pagar, Iris respondeu. Ela se moveu até a pia, esfregando as mãos com sabão áspero. São $500 pela consulta fora do horário, 1.000 pela cirurgia e 200 pelo silêncio. Só dinheiro vivo. Ele enfiou a mão boa na calça, puxando um maço grosso de dinheiro. Não contou. Apenas jogou uma pilha pesada de notas sobre o balcão. Fica com o troco. Iris secou as mãos e se virou. A mesa estava vazia. A porta tilintou suavemente na frente. Quando ela chegou até a área de recepção, a rua já estava vazia, a chuva lavando o sangue da calçada. Os 2 dias seguintes foram um borrão de rotina. Vacinas contra a parvovirose, um terrier agressivo com a perna quebrada, e a papelada infinita e monótona que mantinha a clínica funcionando. Iris seguia em frente, mas o cheiro de cobre parecia gravado permanentemente nas narinas dela. Ela nem tinha contado dinheiro até trancar a porta na terça-feira à noite. Eram $4.000, mais do que suficiente para cobrir o aluguel da clínica e do apartamento em cima dela. Era dinheiro sujo, dinheiro de sangue, mas gastava do mesmo jeito. Ela o escondeu debaixo do assoalho, num cofre embaixo das sacas de ração para cachorro, e tentou esquecer os olhos cinza e planos do homem que o tinha deixado ali. Na quinta-feira à noite, a chuva voltou. Era uma garoa fria e miserável, do tipo que fazia a cidade inteira parecer estar chorando. Iris estava limpando o balcão da frente, a placa de fechado pendurada teimosamente na janela. A porta não tilintou. Ela se estilhaçou. Iris se jogou para trás enquanto o vidro reforçado explodia para dentro, chovendo cacos brilhantes e mortais sobre a área de recepção. O baque pesado de uma bota chutando a moldura da porta veio em seguida, e 2 homens entraram na clínica. Não usavam ternos caros.
Vestiam jaquetas de couro pesadas, os rostos escondidos pelas sombras e pelos capuzes baixos. Um carregava um pé de cabra. O outro tinha uma pistola, o silenciador preso no cano, comprido de um jeito quase obsceno. Onde ele tá? O homem com a arma perguntou. A voz dele era nasalada, tensa, nervosa. Iris ficou baixa atrás do balcão, a mão indo imediatamente para a prateleira onde guardava o taser. Onde tá quem? O caixa tá aberto. Pega o que tiver aí. Não banca burra, o homem com o pé de cabra rosnou, derrubando um expositor de remédio contra pulgas do balcão. Os frascos de plástico se espalharam ruidosamente pelo chão. O cara que sangrou toda a sua calçada há 3 noites. A gente sabe que ele veio pra cá, deixou o rastro até essa porta. O coração de Iris batia forte contra as costelas, uma dor surda e rítmica. Ela não entrou em pânico. Pânico te matava. Um cara bateu na porta. Ele tava sangrando. Eu mandei ele ir pro hospital. Ele foi embora. Mentirosa. O homem com a arma contornou o balcão. Não mirou no centro do corpo dela. Mirou no joelho. A gente checou os hospitais. Ele não apareceu em lugar nenhum. Você o costurou. Eu sou veterinária, Iris disse, a voz aterrorizantemente firme. Eu conserto o cachorro. Se você quiser um cachorro consertado, eu ajudo. Se não, sai. O homem riu, um som curto e feio. Ergueu o pé para chutá-la. Nunca chegou a tocá-la. Do corredor escuro que levava aos canis, uma sombra se moveu. Foi rápida, silenciosa e brutal. Uma mão se fechou sobre a boca do homem armado, puxando a cabeça dele para trás com um estalo doentio. A arma disparou, um estampido abafado que enterrou uma bala no forro do teto. Antes que o homem com o pé de cabra pudesse se virar, uma lâmina brilhou na luz fraca. Ela deslizou perfeitamente entre as costelas dele por baixo do braço. Ele soltou um suspiro molhado, o pé de cabra escapando dos dedos e batendo no linóleo. Declan saiu das sombras, deixando o homem moribundo escorregar até o chão. Ele estava vestido de escuro dessa vez, um sobretudo pesado sobre uma blusa de gola alta preta. Parecia mais saudável, a pele já não carregava aquela palidez cinzenta de morte iminente, mas ainda se movia com uma rigidez cuidadosa, contida. Ele limpou a lâmina da faca no ombro do homem que acabará de matar, o rosto completamente impassível. Iris se levantou devagar de trás do balcão. Olhou para os 2 corpos sangrando sobre o chão limpo dela. Não gritou. Não desmaiou. Sentiu um nó frio e duro de fúria se apertando no estômago. Eu tinha acabado de passar pano, ela disse, a voz plana. Declan olhou para ela. O canto da boca dele se contorceu no microgesto que poderia ser diversão, se os olhos dele não estivessem tão mortos. Eles estavam rastreando meu sangue. Levaram alguns dias para chegar até essa rua. Você trouxe eles até aqui, Iris disse, saindo de trás do balcão. Ignorou os corpos. Eles eram um problema, mas Declan era a ameaça imediata. Você colocou um alvo nas minhas costas. Eu coloquei um alvo nas minhas costas, Declan corrigiu, guardando a faca. Você só aconteceu de estar de pé atrás de mim. Eu sou uma civil, Iris disparou, a raiva finalmente escapando pelo tom de voz. Eu não sei quem você é. Eu não me importo com quem você é. Tira esses corpos da minha clínica e nunca mais volta aqui. Declan deu um passo mais perto. Não a intimidava com o tamanho, mas a presença dele consumia todo o oxigênio da sala. Você acha que isso acaba aqui? Eles sabem que você me ajudou. Eles sabem meu nome, o que significa que eles sabem que eu não deixo pontas soltas. Eu não sei de nada. Você sabe o meu rosto. Você tem meu DNA na lixeira de resíduos médicos. Você tem meu dinheiro no seu cofre. Declan se abaixou, agarrando a gola do homem armado morto. Ergueu o corpo com um grunhido de esforço, o rosto se contraindo levemente com o puxão dos pontos. Você não é mais uma civil, Iris. Você é cúmplice. Iris congelou. Como você sabe meu nome? Declan arrastou o corpo em direção à porta estilhaçada. Eu faço questão de saber o nome da pessoa que segura um bisturi em cima do meu fígado. Faz uma mala. O quê? Faz uma mala, ele repetiu, sem olhar para trás enquanto arrastava o segundo corpo até a calçada encharcada de chuva. Uma SUV escura tinha parado ali, os faróis apagados. 2 homens saltaram em silêncio, jogando os corpos no porta-malas. Eu não vou a lugar nenhum com você, Iris disse, cruzando os braços, os dedos cravando na pele dos próprios bíceps para impedi-los de tremer. Declan parou na porta. Virou-se, o letreiro de neon iluminando as linhas duras do rosto dele. Você tem 2 opções. Você fica aqui, e em umas 4 horas, os homens que mandaram esses 2 vão vir atrás deles. Eles não vão fazer perguntas. Eles vão queimar esse lugar com você dentro.
Ele deu um passo de volta para dentro da clínica, parando a poucos centímetros dela. O cheiro de chuva fria e sangue grudava nele. Ou ele disse mais suave: Você entra no carro. Eu protejo o que é meu. E agora você é a única médica em quem eu confio para não me matar enquanto eu durmo. Iris olhou para ele. Olhou para o vidro estilhaçado, a mancha de sangue no chão, a SUV escura parada como um carro funerário na rua. Ela era uma mulher cínica. Sabia reconhecer uma armadilha quando ela já tinha se fechado. Me dá 5 minutos, ela disse. A viagem foi sufocantemente silenciosa. Iris sentou-se no banco de trás da SUV, olhando pela janela escurecida enquanto as ruas familiares e ásperas do bairro dela davam lugar às estruturas de vidro reluzentes e imponentes do distrito financeiro. Declan sentava-se ao lado dela, irradiando um calor silencioso e opressivo. Ele não tinha falado desde que saíram da clínica. Os 2 homens no banco da frente, largos de ombros e perigosamente calados, pareciam menos guarda-costas e mais carcereiros. Eles entraram numa garagem subterrânea sob um prédio de luxo. A transição do carro com cheiro de chuva para o elevador privado foi perfeita, um movimento orquestrado de homens acostumados a se esconder à vista de todos. As portas do elevador se abriram diretamente para uma cobertura. Iris saiu, a mochila poída apertada na mão, e absorveu o espaço. Era vasto, estéril e dolorosamente caro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, as luzes brilhando como diamantes frios e duros na escuridão. Os móveis eram minimalistas, couro preto e aço escovado. Não havia quadros, nenhum toque pessoal. Não parecia um lar. Parecia uma sala de espera muito cara. O Rocco vai te levar até o seu quarto, Declan disse, saindo do sobretudo molhado e entregando-o a um dos homens. Não tenta sair. Os elevadores exigem escaneamento biométrico, e as portas da escada trancam por fora. Iris deixou a mochila cair no chão de madeira imaculado. Ela caiu com um baque pesado e desrespeitoso. Então eu sou uma refém. Declan parou no meio da sala de estar. Virou-se devagar. Você é uma hóspede. Uma hóspede muito bem protegida. Hóspedes podem ir embora. Hóspedes que saem daqui agora levam um tiro na cabeça da família Costa. Declan respondeu, a voz plana, sem nenhuma teatralidade que um homem menos importante poderia usar. Ele se serviu de um líquido âmbar de uma garrafa de cristal sobre uma mesinha lateral. Eu matei o sobrinho do chefe há 3 noites. O cara que atirou em mim. Os homens que foram na sua clínica eram lacaios dele. Estão varrendo a cidade. Você está aqui porque se você estiver lá fora, você está morta. Iris olhou para ele, a realidade daquele nome se assentando sobre ela como um cobertor sufocante. Os Costa. Eles não eram bandidos de rua qualquer. Eles eram donos de juízes, dos portos, dos sindicatos da polícia. E aquele homem, Declan, tinha começado uma guerra contra eles. Quem é você? Ela perguntou, a voz tensa. Você não é só um pistoleiro. Pistoleiro não mora em cobertura. Declan tomou um gole do drink. Não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela enorme, olhando para a cidade que ele estava naquele momento, destruindo pedaço por pedaço. Meu nome é Declan Rossi. Eu comando a Zona Norte. Os Costa comandam a Zona Sul. Eu estou tomando a Zona Sul. Iris soltou uma risada áspera, incrédula. Você é um chefe da máfia, e eu estou parada no quartel-general de uma guerra de gangues. Você está parada numa fortaleza, Declan corrigiu. Ele se virou para encará-la. Aqui você vai estar segura. Eu quero minha vida de volta, Iris disse, dando um passo à frente. O medo dela estava rapidamente sendo engolido por uma maré crescente de raiva indignada. Ela tinha passado anos construindo aquela clínica, pagando suas dívidas, mantendo a cabeça baixa. Eu te costurei. Eu não me inscrevi para ser dano colateral numa guerra de máfia. Me manda embora. Para outro estado. Eu desapareço. Não. A palavra foi uma porta batendo. Iris marchou pela sala, parando a poucos passos dele. Ela inclinou a cabeça para encarar os olhos dele. Você não decide a minha vida. Eu salvei a sua vida. E é exatamente por isso que você não vai embora, Declan disse. Colocou o copo na mesa com um clique afiado. Fechou a distância entre eles, o movimento suave apesar do ferimento. Iris se manteve firme, mas a respiração dela falhou quando ele a encurralou contra a janela enorme às costas dela, o peito largo dele bloqueando a saída. Ele não a tocou, mas o domínio físico dele era absoluto. Ele olhou para baixo para ela, os olhos cinza planos mudando, ganhando um brilho mais escuro, mais predatório. Você acha que pode simplesmente ir embora disso? Ele perguntou, a voz caindo para um murmúrio baixo que vibrava na sala silenciosa. Você tocou no meu sangue.
Você me viu no meu ponto mais fraco, e você não se abalou. Você não correu. Mulheres no meu mundo gritam ou tramam. Você só me costurou e cobrou uma taxa exorbitante. Eu sou pragmática, Iris disse, a voz tremendo levemente, traindo a fachada calma que ela tentava desesperadamente manter. Você é uma anomalia, Declan rebateu. Ele ergueu uma mão, os nós dos dedos roçando a linha do maxilar dela. O toque era impossivelmente leve para um homem que tinha assassinado 2 pessoas menos de 1 hora antes. Iris enrijeceu, puxando a cabeça para trás. Para! A mão dele caiu, pousando pesada no vidro da janela ao lado da cabeça dela. Ele se inclinou, o cheiro de bourbon caro e violência recente envolvendo-a. Ele estava desmontando as defesas dela, arrancando a armadura cínica não com força, mas com uma certeza absoluta e aterrorizante. Eu sei o que você está sentindo, ele murmurou, o olhar caindo para os lábios dela antes de voltar aos olhos. Você se sente presa. Você sente que sua vida foi sequestrada. Você está com raiva e está com medo. Eu não tenho medo de você, ela mentiu. Devia ter, ele disse, simplesmente. Ele deu um passo ainda mais perto, encurralando-a contra o vidro, o calor do corpo dele queimando através da roupa dela. O polegar dele se estendeu de novo, dessa vez pressionando de leve o canto da boca dela, capturando uma lágrima solitária que ela nem tinha percebido que tinha derramado. Ela olhou para a arma enfiada na cintura dele, ainda quente das vidas que tinha tirado, e depois de volta para o rosto dele. Vai doer, mas eu não vou parar, ele disse, a voz baixa, rouca, arrastada. E ela congelou. Ele não estava falando sobre a guerra. Não estava falando sobre os homens caçando os 2. Ele estava falando sobre aquilo, sobre ela. Ele estava avisando que ia desmontar a vida dela pedaço por pedaço até que a única coisa que sobrasse para ela se agarrar fosse ele mesmo. Era uma promessa de destruição disfarçada de salvação. Declan deu um passo atrás, deixando-a fria contra o vidro. O rouco vai te levar até o seu quarto, ele repetiu, pegando o copo de volta e se afastando. Dorme um pouco, doutora. A guerra começa amanhã. O sol da manhã não filtrava pela cobertura. Ele a perfurava. Batia nos eletrodomésticos de aço escovado e ricocheteava nas bancadas de mármore branco, criando um brilho estéril e cegante. Iris estava de pé no centro da cozinha, uma caneca de café preto esfriando nas mãos. Ela não tinha dormido. A cama no quarto de hóspedes era enorme, o colchão a engolia num algodão de fio altíssimo que parecia menos com luxo e mais com uma mortalha. No closet, ela tinha encontrado fileiras de roupas exatamente do tamanho dela, suéteres de cachemira, calças alfaiatadas, blusas de seda em tons neutros e discretos. A precisão daquilo fez a pele dela se arrepiar. Significava que alguém tinha observado a rotina dela tempo suficiente para saber suas medidas, ou que Declan tinha um olho aterrorizantemente observador. Ela escolheu vestir o mesmo jeans desbotado e a camisa Henley verde escura com que tinha chegado. Recusava-se a bancar a boneca de vitrine para o próprio sequestrador. Um silêncio pesado pressionava os ouvidos dela, quebrado apenas pelo zumbido baixo da geladeira. O café Jamaica Blue Mountain, uma voz áspera disse do arco da entrada. Iris não se abalou. Virou-se devagar. Rouco estava ali. Era construído como um bloco de cimento, o pescoço grosso e o nariz torto de uma fratura que nunca tinha sido corrigida direito. Vestia um terno escuro que se esticava contra os ombros, o volume de um coldre debaixo do braço arruinando o corte do alfaiate. Tem gosto de terra queimada, Iris respondeu, tomando um gole deliberado. A expressão plana de Rouco não mudou, mas um suspiro pesado assobiou pelas narinas dele. O chefe disse para garantir que você coma. Tem comida na geladeira. O chefe particular vem ao meio-dia. Fala para ele o que você quer. Eu quero minhas chaves, meu celular, e um táxi, ela disse. Isso não tá no cardápio. Rouco cruzou os braços grossos. Você pode ver TV, ler um livro. A academia é no fim do corredor. Eu sou uma prisioneira. Você tá respirando, Rouco corrigiu, a voz vazia de qualquer malícia ou simpatia. Era apenas um fato. Há 2 dias, os homens do Costa queimaram uma mercearia até o chão porque o primo do dono uma vez trocou um pneu de um dos nossos carros. Você costurou o chefe. Você acha que eles iam só quebrar suas janelas. Iris colocou a caneca na bancada de mármore com um clique afiado. A lógica era sólida. Isso era a parte mais enfurecedora. Declan não a tinha apenas sequestrado. Ele a tinha prendido numa gaiola tecida com os próprios instintos de sobrevivência dela. O elevador privado tocou. Rouco imediatamente se endireitou, a mão descendo casualmente para o lado do corpo, perto do paletó. As portas se abriram, e Declan saiu.
Ele trazia consigo o cheiro da rua, ozônio, escapamento, e o tom metálico afiado de sangue fresco. Estava sem o paletó do terno, a camisa branca enrolada até os cotovelos e manchada de listras escuras e ferrugentas. Os nós dos dedos estavam em carne viva, a pele rachada e sangrando. Ele parecia exausto, a pele ao redor dos olhos cinza puxada com fadiga, mas não estava curvado. Ele se movia com uma tensão pesada e enrolada como um predador voltando à toca depois de uma caçada brutal. Ele parou no centro da sala de estar, os olhos encontrando o Iris na cozinha. Rocco, pega uma equipe nova para os armazéns do lado sul. O Costa está empurrando a fronteira, Declan ordenou. Feito, Rocco disse, lançando para Iris um último olhar impassível antes de entrar no elevador. As portas se fecharam, deixando os dois sozinhos. Declan caminhou até a cozinha. Não olhou para ela. Olhou para a cafeteira. Pegou uma caneca, serviu-se e bebeu preto, fazendo careta quando o calor atingiu o fundo da garganta. Você está sangrando, Iris disse. Não era uma pergunta e não nascia de preocupação. Era uma observação de uma profissional médica presa numa sala com um homem violento. Declan olhou para as próprias mãos, virando-as como se notasse o estrago pela primeira vez. Não é meu sangue. Na maior parte. Senta antes que você sangre no mármore. Ele ergueu uma sobrancelha, um brilho de diversão escura quebrando através do cansaço. Dando ordens na minha própria casa. Doutora, eu não me importo de quem é a casa. Eu odeio bagunça. Ela caminhou até a despensa funda, recuperando um kit de primeiros socorros que tinha localizado durante uma rondada sem sono às 3 da manhã. Carregou até a pesada mesa de jantar de carvalho e a deixou cair. Senta. Declan caminhou e se deixou cair numa cadeira. Não reclamou quando ela puxou um banco na frente dele. Ela pegou as mãos dele, virando-as com as palmas para baixo. Os dedos dele eram grossos, calejados, os nós um amontoado de carne machucada e pele rasgada. Era o resultado brutal e sem glamour da violência. Ela abriu um frasco de antisséptico. Isso vai arder. Já senti coisa pior, ele murmurou. Iris pingou o produto químico nos nós dos dedos dele. Ele não se contraiu. Só ficou olhando para ela. O olhar dele era pesado, físico. Parecia um peso apoiado sobre a clavícula dela. Por que você faz isso? Ela perguntou, mantendo os olhos fixos na tarefa. Ela não queria olhar para ele. Não queria ver o homem. Queria ver apenas o paciente. Fazer o quê? Isso. Ela gesticulou com o algodão ensanguentado para as mãos dele, a camisa arruinada, o império invisível que ele comandava. Você tem dinheiro para comprar uma ilha. Você mora numa cobertura, mas passa as noites espancando pessoas até a morte em becos. Por quê? Declan ficou em silêncio por um longo momento. Não desviou o olhar do rosto dela. Poder não é uma conta bancária, Iris. Poder é um vácuo. Se eu recuar, alguém entra no meu lugar. Alguém pior. O Costa não tem regras. Ele vai atrás de famílias, de crianças, de civis. Eu não vou. Você me sequestrou. Eu te protegi. Uma diferença semântica que só importa pro carcereiro, ela rebateu, colando um curativo de gases sobre a mão esquerda dele. Declan se inclinou para frente, fechando a distância entre os dois. O cansaço no rosto dele desapareceu, substituído por aquela certeza absoluta e aterrorizante que ela tinha visto na noite anterior. Você acha que eu quero você aqui contra a sua vontade? Você acha que eu gosto de fazer o papel de vilão na sua história? Eu acho que você não se importa que papel você faz, contanto que você seja quem escreve o roteiro. Ela disparou, finalmente encontrando os olhos dele. Eu me importo, ele disse, a voz caindo para um sussurro baixo e áspero. Esse é o problema. Ele puxou a mão de volta, levantando-se devagar. Olhou para os curativos organizados, depois de volta para ela. A guerra termina em breve. Assim que o Costa estiver debaixo da terra, você pode sair por essa porta. Você tem minha palavra. Ele se virou e caminhou pelo corredor longo e sombrio em direção à suíte principal. Iris ficou sentada à mesa sozinha, olhando para os algodões ensanguentados. Ele tinha dado a ela uma data de validade. Tinha prometido liberdade. Então por que o pensamento de sair por aquela porta de repente parecia uma ameaça? A guerra não terminou em breve. Ela se arrastou, transformando dias em semanas. A cobertura virou um submarino dourado, submerso bem acima de uma cidade se afogando em violência. Iris acompanhava a escalada não pelas notícias, que permaneciam suspeitamente caladas sobre os corpos se acumulando nas ruas, mas pelos homens que entravam e saíam da órbita de Declan. Eles chegavam em horários estranhos, arrastando lama, cinzas e exaustão pelos pisos imaculados. Faziam reuniões urgentes e sussurradas no escritório,
uma pesada porta de carvalho guardando os segredos deles. Iris aprendeu os nomes deles, os temperamentos, os ferimentos. Costurou um corte de faca num garoto chamado Mateu, não mais que 20 anos, que olhava para ela com olhos largos e aterrorizados. Engessou o braço quebrado de um veterano do bando que recusou anestesia. Ela já não era apenas uma refém. Era a médica da família. Era uma terça-feira à noite. A chuva tinha voltado, chicoteando contra as janelas do chão ao teto com uma fúria rítmica. Iris estava na cozinha, lendo uma revista médica grossa que tinha pedido para Rocco conseguir. Tentava ignorar a fadiga profunda que sacudia os ossos, e vinha de existir num estado perpétuo de hipervigilância. O elevador tocou. O som não era o tom melódico e suave de uma chegada normal. Era o toque duplo, agudo e rápido de uma emergência. Iris deixou o livro cair e se levantou. As portas pesadas de metal se abriram de forma violenta antes mesmo do sinal terminar de ecoar. Declan cambaleou para fora, mas não estava sozinho. Ele carregava meio arrastando um homem. Era Rocco. O enforcer enorme estava pálido, os lábios com uma tonalidade azulada, um chiado horrível e molhado dentro do peito. O sobretudo pesado estava encharcado de sangue, deixando um rastro escuro e escorregadio pelo chão de madeira. Mesa, Declan rugiu, a voz rachando de esforço. Iris não hesitou. O cinismo e o ressentimento que carregava se dissolveram, substituídos instantaneamente pelo foco clínico e frio de uma médica de emergência. Ela varreu o braço pela mesa de jantar grande, derrubando um vaso e uma pilha de jornais no chão com estrondo. Coloca ele em cima, ela ordenou, agarrando o kit de trauma que agora mantinha permanentemente estocado sob o balcão. Declan grunhiu, erguendo o peso morto de Rocco sobre a pesada mesa de carvalho. A cabeça de Rocco caiu para trás, os olhos revirando. Fala comigo, Iris exigiu, calçando um par de luvas de látex. Ela pegou a tesoura de trauma e começou a cortar o casaco de lã grosso de Rocco, rasgando o tecido com brutalidade treinada. Emboscada no porto, Declan disse, a respiração pesada. O próprio rosto dele estava sujo de cinza, o terno arruinado. 2 atiradores, rifles. Ele levou 2 tiros no peito, me empurrando atrás de um container. Iris arrancou a camisa encharcada. 2 ferimentos de entrada, lado direito, quadrante superior. Sangue escuro e espumoso borbulhava dos buracos a cada respiração curta e chiada que Rocco dava. Pneumotórax hipertensivo, Iris disse, o coração martelando contra as costelas. O pulmão dele colapsou e o ar está sendo aprisionado na cavidade torácica. Está esmagando o coração dele. Se eu não descomprimir, ele morre em 3 minutos. Declan deu um passo atrás. As mãos ensanguentadas, o rosto uma máscara ilegível de pedra fria. Eu não tenho dreno torácico, Declan. Eu tenho uma agulha feita para drenar cistos de um São Bernardo. Eu não me importo se você tem um canudo de plástico, Declan disparou, agarrando os ombros dela, o aperto machucando. Os olhos cinza dele perfuravam os dela, uma mistura aterrorizante de desespero e fé absoluta. Salva ele, Iris. Ele tem 3 filhos. Iris o empurrou para trás. Sai da minha luz. Ela não teve tempo de esterilizar, não teve tempo de preparar nada. Pegou a agulha de maior calibre do kit. Encontrou o segundo espaço intercostal no peito largo e ensanguentado de Rocco, exatamente na linha médio-clavicular. Respirou fundo, ancorando as mãos. Asterisco mostre, não conte asterisco, um professor de medicina tinha dito uma vez a ela. Asterisco mostre ao corpo que você está no controle. Asterisco ela empurrou a agulha com força no peito dele. Houve um estalo nauseante quando a agulha rompeu a pleura, seguido imediatamente por um chiado violento e agudo de ar escapando. Uma névoa fina de vapor sanguinolento espirrou no ar. Rocco engasgou, uma inspiração enorme e chiada de oxigênio à medida que a pressão se aliviava. Os olhos dele se abriram desvairados, procurando o teto. Segura ele! Iris gritou, pegando um rolo de plástico estéril e fita médica. Ele vai se debater. Declan se lançou para frente, prendendo os ombros de Rocco contra a mesa enquanto o homem começava a se debater em pânico bruto. Iris colou o plástico sobre os buracos de bala, prendendo 3 lados para criar uma válvula improvisada. O ar podia sair, mas não podia voltar. Rocco, olha para mim. Declan ordenou, a voz de repente calma, um rugido baixo e firme. Você está respirando. A escuridão te pegou, mas você está respirando. Os movimentos frenéticos de Rocco desaceleraram. Ele fitou Declan, depois virou fracamente a cabeça para olhar Iris. Dói, ele gemeu. Eu sei, Iris disse, as mãos tremendo violentamente agora que a crise imediata tinha passado.
Ela pegou um punhado de gás e pressionou contra as feridas de saída nas costas dele, aplicando pressão. Você precisa de um hospital de verdade, de um cirurgião. Eu comprei para você talvez 20 minutos. Declan puxou um celular descartável do bolso, discando um número com dedos ensanguentados. Léo, traz a ambulância limpa pro elevador de serviço. Agora. Ele desligou e olhou para Iris. O silêncio voltou à cobertura, mais pesado agora, espesso do cheiro de cobre e adrenalina. Você salvou a vida dele, Declan disse suavemente. Iris olhou fixamente para as luvas ensanguentadas, o peito arfando. Olhou ao redor da cobertura antes imaculada, agora arruinada por vidro estilhaçado, cadeiras viradas e a poça de sangue se espalhando sobre a mesa de jantar. Ela não estava mais apenas sobrevivendo naquele mundo. Estava funcionando dentro dele. Estava se tornando um órgão vital na anatomia do império violento dele. Declan contornou a mesa. Não a encurralou dessa vez. Apenas ficou parado perto o suficiente para ela sentir o calor irradiando dele. Ele estendeu a mão ensanguentada, pousando gentilmente sobre as mãos trêmulas e luvadas dela. Eu te disse, ele murmurou, o polegar acariciando o pulso dela. Você pertence aqui. Iris olhou para ele. Esperava sentir raiva. Esperava sentir o impulso desesperado de fugir, mas ao olhar para os olhos cinza e planos do homem que a tinha arrastado para o inferno, ela percebeu a verdade mais aterrorizante de todas. A porta da gaiola estava aberta, e ela estava começando a gostar da escuridão. Os paramédicos da clínica clandestina trabalharam com uma eficiência silenciosa e assustadora. Colocaram Rocco numa maca dobrável, ligaram-no a um monitor portátil, e desapareceram de volta pelo elevador de serviço em menos de 4 minutos. Deixaram para trás uma pilha de gás ensanguentada, roupas rasgadas, e um silêncio que pesava mais do que a violência que o tinha precedido. Iris ficou parada na beira da sala de jantar. A adrenalina que tinha afiado o foco dela estava rapidamente drenando, deixando uma dor fria e vazia nas articulações. Ela arrancou as luvas de látex das mãos, a borracha estalando alto na sala silenciosa. Jogou-as na lixeira. Declan ainda estava de pé junto à mesa. Encarava a poça enorme de sangue absorvida na madeira do carvalho caro. Os ombros dele, normalmente puxados para trás numa postura de comando inabalável, estavam curvados. O paletó tinha sumido, a camisa branca destruída. Ele parecia um homem que finalmente tinha encontrado o fundo da própria resistência. Ele não chamou uma equipe de limpeza. Não deu ordens. Caminhou até a cozinha, abriu o armário de utilidades, e puxou um balde e uma garrafa de alvejante industrial. Iris o observou encher o balde na pia. O que você está fazendo? Sangue seca rápido, Declan disse. A voz dele era completamente oca. Ele carregou o balde até a mesa, pegou uma esponja pesada, e afundou de joelhos no chão de madeira. Era uma imagem discordante e perturbadora, o homem que ordenava execuções, que era dono de quarteirões inteiros da cidade, ajoelhado na destruição da própria casa, esfregando o sangue do amigo dele para fora do assoalho. Iris se aproximou. O cheiro químico e forte do alvejante começava a mascarar o aroma metálico e pesado do cobre. Declan, para. Você tem gente para fazer isso. Eles têm coisa suficiente para fazer, ele murmurou, pressionando com força sobre a esponja. Os nós dos dedos dele, recém-enfaixados horas antes, estavam sangrando de novo através da fita branca. Ele estava se punindo. A percepção atingiu Iris com a força de um golpe físico. O controle absoluto que ele projetava para o mundo era uma represa, e a pressão finalmente estava rachando o concreto. Rocco levar aqueles tiros era uma falha daquele controle. Iris caminhou e se ajoelhou no chão à frente dele. Estendeu a mão através da espuma manchada de vermelho e fechou-a ao redor do pulso dele. Para ela, disse a voz mais firme dessa vez. Ele congelou. Não ergueu os olhos para ela. A mandíbula dele travou, o músculo tremendo violentamente sob a pele machucada. Ele tem 3 filhos, Iris. A caçula tem 6 anos, e ela vai vê-lo amanhã porque ele está vivo. Iris apertou o punho ao redor do pulso dele. Você não puxou o gatilho. Eu o coloquei na frente da arma. Declan finalmente ergueu os olhos. O cinza plano e morto dos olhos dele tinha sumido, substituído por uma agonia crua e exposta. Era o olhar de um homem se afogando nas próprias escolhas. Isso é o que eu faço. Eu arrasto pessoas para a escuridão. Olha para você. Olha o que eu fiz você fazer. Iris segurou o olhar dele. Não ofereceu absolvição. Não disse que ele era um homem bom, porque ele não era. Mas ela estava cansada de fingir que era apenas uma vítima na órbita dele. Eu fiz minha escolha na noite em que deixei você entrar na minha clínica, ela disse, a voz caindo para um murmúrio baixo e constante.
Você não me obrigou a pegar aquele bisturi. Você não me obrigou a enfiar aquela agulha no peito dele. Eu fiz isso. Ela hesitou, e então disse a parte que tinha evitado admitir por semanas. Eu não peço para a porta se abrir há semanas, Declan. A admissão pairou no ar, pesada e irrevogável. Era a parte silenciosa, finalmente dita em voz alta. Declan soltou a esponja. Deslocou o peso do corpo, fechando a pequena distância entre os dois no chão. As mãos dele, ensanguentadas e encharcadas de alvejante, pairaram no ar com medo de tocá-la, com medo de arruiná-la com a sujeira que o cobria. Iris não esperou que ele encontrasse coragem. Estendeu a mão, emoldurando o maxilar dele com as próprias mãos limpas. A pele dele estava áspera de barba por fazer, quente de exaustão. Ela o puxou para a frente. O beijo não foi gentil. Não foi romântico. Foi uma colisão de sobrevivência e exaustão. Declan soltou uma respiração entrecortada, as mãos finalmente caindo até a cintura dela, agarrando-a com uma força desesperada e machucante. Ele tinha gosto de café frio e ozônio. Ele a beijou como um homem faminto, a boca dura e exigente, buscando uma âncora nos escombros da própria criação. Iris o beijou de volta com igual ferocidade. Ela ancorou os dedos no cabelo escuro e grosso dele, puxando-o para mais perto. Era uma rendição cínica. Ela estava aceitando a violência, o perigo, o sangue, porque o homem por baixo de tudo aquilo olhava para ela como se ela fosse a única luz que restava no mundo. Quando finalmente se separaram, o ar na sala parecia completamente diferente. O alvejante ainda queimava o nariz dos dois. O sangue ainda estava no chão, mas a tensão sufocante tinha se quebrado. Declan apoiou a testa contra a dela, a respiração pesada e entrecortada. Se você ficar, ele sussurrou, a voz vibrando contra a pele dela, eu nunca vou te deixar ir. Não tem como sair depois disso. Eu sei, Iris disse. Ela soltou o rosto dele, pegou a esponja de volta do balde e voltou a esfregar o chão. 72 horas depois, a guerra chegou ao ponto de virada. Declan tinha saído desde o amanhecer. A cobertura estava mortalmente silenciosa. Apenas 2 guardas permaneciam, um par de irmãos estoicos chamados Polly e Dom, no corredor externo perto do elevador privado. Declan tinha deixado ordens estritas. Ninguém entra, ninguém sai. Os Costa estavam encurralados. Tinham perdido os portos, os armazéns e metade dos capangas. Um animal encurralado era o tipo mais perigoso, e Declan não estava correndo riscos. Iris estava no banheiro principal, de pé na frente do espelho. Vestia uma das camisetas escuras de Declan, a barra roçando a metade da coxa. Encarava o próprio reflexo. Parecia cansada, mas a tensão perpétua de medo que costumava morar nos ombros dela tinha desaparecido. Tinha sido substituída por uma aceitação fria e endurecida. Sobre o balcão de mármore ao lado da pia, estava uma Glock 19 compacta e preta. Declan a tinha deixado no travesseiro dela naquela manhã, antes de sair pela porta. Ele não tinha deixado um bilhete. Não precisava. Era um reconhecimento. Ela não era mais apenas a médica. Ela era parte do território que precisava ser defendido. Às 8h14 da noite, as luzes da cobertura tremeluziram, zumbiram violentamente e morreram. A escuridão imediata era absoluta, salva pelo brilho ambiente fraco da cidade filtrando pelas janelas do chão ao teto na sala de estar. O zumbido pesado e reconfortante do ar-condicionado central parou de repente. Iris não engasgou. Não congelou. O instinto construído por anos vivendo num bairro perigoso disparou imediatamente. Cortes de energia em prédios de luxo não eram apagões aleatórios. Eram cortes cirúrgicos, direcionados. Um baque pesado e abafado ecoou do corredor externo. Foi seguido por um raspar metálico afiado, e depois por um som molhado e nauseante que Iris reconheceu instantaneamente como carne se rasgando. Polly e Dom tinham sumido. Iris estendeu a mão na escuridão, os dedos encontrando o cabo frio e emborrachado da Glock. Ela pegou. Era pesada, perfeitamente balanceada. Puxou o ferrolho, o som seco de metal chocando-se chocante alto no silêncio do banheiro. Municiou a arma. Ela não se escondeu na banheira. Não trancou a porta. Uma porta trancada era apenas um atraso temporário que dizia exatamente ao caçador onde a presa estava se escondendo. Ela escorregou para fora do banheiro, os pés descalços silenciosos sobre o chão de madeira. Moveu-se pelo corredor longo, as costas coladas na parede, mesclando-se com as sombras. Chegou até a borda da sala de estar e parou. As luzes de emergência de reserva no poço do elevador privado lançavam um brilho vermelho fraco no saguão. As portas pesadas de metal tinham sido arrombadas. 3 homens entraram na cobertura.
Vestiam equipamento tático inteiramente preto, os rostos escondidos por balaclavas. Carregavam submetralhadoras com silenciador. Não eram bandidos de rua tentando mandar uma mensagem. Era um esquadrão de execução profissional enviado para decapitar a família Rossi, tirando a única coisa que Declan tinha deixado sem proteção. Checa os quartos, o líder sussurrou, a voz um rasgo áspero. Mata ela. Deixa o corpo na mesa. O coração de Iris batia num ritmo lento e pesado contra as costelas. Medo era um luxo que ela não podia se dar naquele momento. Ela era médica. Conhecia o corpo humano. Sabia exatamente o quão frágil era, o quão facilmente aquela maquinaria podia ser desmontada. Os homens se espalharam. Um se moveu em direção à cozinha, outro em direção ao escritório. O líder começou a caminhar pelo corredor em direção à suíte principal, em direção a ela. Ele se movia com cautela profissional, varrendo a arma para os dois lados. A luz fraca da cidade capturou a borda da faca de combate presa ao peito dele. Iris esperou até ele estar a 1,5 metros de distância. Não saiu do lugar. Não gritou um aviso. Inclinou-se pela quina, ergueu a Glock com as duas mãos, mirou no centro da massa do peito dele, e puxou o gatilho. O tiro foi ensurdecedor no espaço fechado. O clarão do cano iluminou o corredor num estouro cegante e instantâneo de luz amarela. A bala pesada de 9 milímetros, ponta oca, atingiu o homem logo abaixo do colete tático. A energia cinética o ergueu do chão. Ele bateu de costas contra a parede com um estalo brutal, a arma dele caindo no chão. Ele escorregou pela parede de gesso, apertando o abdômen, um gorgolejo molhado escapando por baixo da máscara. Contato. Um dos homens gritou da sala de estar. O som abafado de tiros de submetralhadora rasgou o apartamento. Balas mastigaram o gesso, a poucos centímetros da cabeça de Iris, chovendo poeira branca de reboco sobre o cabelo dela. Ela se abaixou rastejando para trás pelo corredor, retirando-se para o quarto principal. Não atirou às cegas. Munição era finita. Ela se enfiou atrás da cômoda pesada de carvalho maciço perto da porta, pressionando-se plana contra o chão. Passos se aproximaram. Botas rápidas e pesadas batendo contra a madeira. Ela tá no quarto. Estoura ela. Um clique metálico soou no chão, seguido de algo rolando para dentro da sala. Iris fechou os olhos com força e cobriu os ouvidos com as mãos, enterrando o rosto no carpete. A granada de efeito moral detonou. Mesmo através das pálpebras fechadas, a luz foi agonizante. A pressão sonora atingiu o peito dela como um soco físico, deixando um zumbido agudo e infinito nos ouvidos. Ela forçou os olhos abertos. A visão nadava em pontos brilhantes e desorientadores. Ela sentiu gosto de cobre. Uma sombra preencheu a porta. Iris não pensou. Ergueu a arma, apoiando o pulso contra o assoalho para estabilizar as mãos trêmulas, e disparou 2 vezes. A sombra cambaleou. Um jorro de líquido escuro atingiu a moldura da porta. O homem desabou para frente, as botas pesadas chutando 1 vez, 2 vezes, antes de ficar completamente imóvel. Iris permaneceu ali, a arma ainda apontada para a porta, o dedo tenso no gatilho. Não conseguia ouvir nada além do zumbido nos ouvidos. Esperou pelo terceiro homem. Esperou pela bala que colocaria um fim em tudo. Os minutos se esticaram numa eternidade agonizante. O cheiro de cordite e magnésio queimado sufocava o ar. Devagar, o zumbido diminuiu, substituído pelo som de sirenes distantes na rua lá embaixo. Um passo pesado e deliberado soou no corredor. Iris apertou o aperto na arma. Iris! A voz era rouca, apavorada e inteiramente familiar. Declan! A garganta dela raspou ao croar o nome dele. Ele apareceu na porta. A luz fraca da cidade revelou um homem coberto pela poeira e pelo sangue de uma guerra finalmente encerrada. Ele olhou para o homem morto no chão, depois para baixo para ela, encolhida atrás da cômoda com a arma apontada para o peito dele. Iris baixou a arma devagar. Deixou a cabeça cair contra a cômoda, soltando uma respiração longa e trêmula. Declan atravessou a sala em 2 passadas. Caiu de joelhos, ignorando completamente os corpos, ignorando os destroços da própria casa. Puxou-a para o peito, enterrando o rosto no cabelo dela. Ele estava tremendo. O objeto inamovível finalmente tinha encontrado uma força que o aterrorizava. Eu estou bem, Iris sussurrou, as mãos soltando a arma para envolver os ombros largos e rígidos dele. Declan se afastou segurando o rosto dela nas mãos, os polegares traçando as bochechas dela, checando por danos. Os olhos cinza dele estavam selvagens, varrendo sangue na camisa dela, percebendo que não era dela. Ele olhou para a arma no chão, depois para os corpos que ela tinha deixado caídos. Eles erraram, ela disse, simplesmente.
Declan soltou uma respiração que soou como um soluço. Puxou-a firme contra o corpo dele, beijando o topo da cabeça dela. A guerra tinha acabado. Os Costa estavam mortos, e a veterinária cínica do lado sul tinha acabado de cimentar seu lugar como rainha de um império recém-forjado. Ela fechou os olhos, descansando o rosto contra o batimento pesado e constante do coração dele. Ela tinha cruzado a linha, e não havia como voltar. Ela não queria. A equipe de limpeza não parecia mafiosos. Pareciam mudanceiros de alto padrão. Vestiam macacões azul marinho, carregavam caixas industriais de plástico, e trabalhavam com um silêncio sincronizado e assustador. Iris sentou-se na beirada do colchão arruinado no quarto principal. Observou um homem de têmporas grisalhas esfregar meticulosamente o sangue para fora da madeira, onde o primeiro pistoleiro tinha caído. A poeira do reboco tinha se assentado sobre os móveis escuros como uma geada pesada. O ar ainda cheirava fracamente a magnésio queimado e cobre, um aroma que nenhuma quantidade de produto químico conseguiria apagar por completo. Ela olhou para as próprias mãos. Estavam firmes. Essa era a parte que mais a incomodava. Ela tinha feito um juramento de preservar vidas, de consertar coisas quebradas. No intervalo de 3 minutos, tinha encerrado 2 vidas com uma eficiência absolutamente implacável. Esperou o pânico chegar, o peso esmagador da culpa desabar sobre o peito. Não veio. Ela só sentia o cansaço profundo, que penetrava os ossos, da sobrevivência. Declan entrou no quarto. Tinha trocado as roupas ensanguentadas e arruinadas. Vestia calças escuras e uma camiseta preta simples, o cabelo úmido de um banho apressado. Dispensou o faxineiro com uma inclinação de cabeça afiada. O homem juntou os materiais e saiu, fechando a pesada porta de carvalho atrás dele. O silêncio entre os dois não era mais o silêncio tenso e sufocante da primeira semana. Era a cinza pesada e assentada de um prédio incendiado. Declan não sentou ao lado dela. Baixou-se sobre os calcanhares na frente dela, se colocando mais baixo, olhando para cima, para o rosto dela. Estendeu a mão, segurando as mãos dela nas dele. Os polegares dele traçaram os nós dos dedos, movendo-se sobre a pele como se procurassem fraturas nos alicerces dela. Eles eram a última carta do Costa. Declan disse, a voz um murmúrio baixo e áspero. Um gatilho de homem morto. Ele pagou eles 1 mês atrás. Se ele ficasse em silêncio por 24 horas, eles tinham ordem de atacar esse endereço. O Costa está morto, então Iris declarou. Não era uma pergunta. Eu coloquei 3 nele no peito no cais de embarque, 1 hora antes de eu entrar por aquela porta. Declan confirmou. Os olhos dele buscavam nos dela, procurando a repulsa, o horror que civis eram supostos sentir diante da realidade do assassinato. Ele não encontrou. Eu matei 2 homens hoje à noite. Declan, Iris disse baixinho. Ela olhou para as mãos entrelaçadas dos dois. O contraste da pele bronzeada e calejada dele contra as mãos pálidas de cirurgiã dela era gritante. Eu mirei no centro da massa. Eu não hesitei. Eu nem os avisei. O aperto de Declan se apertou. Você sobreviveu. Você fez exatamente o que eu teria feito. O que você tinha que fazer? Eu sou médica. Eu devia consertar rasgos, não causá-los. Ela finalmente ergueu os olhos, o olhar dela travando nos olhos cinza planos dele. Eu não sinto culpa. Acho que isso me faz um monstro. Isso te faz viva. Declan corrigiu ferozmente. Ele se aproximou, puxando as mãos dela contra o peito, pressionando-a sobre o coração dele. O batimento constante e pesado martelava contra as palmas dela. Você não foi procurar a escuridão, Iris. Eu arrastei ela até a sua porta. Mas você não deixou ela te consumir. Você a transformou em arma. Ele soltou uma das mãos dela e ergueu a própria mão, os dedos ásperos escovando um risco de poeira branca de reboco da bochecha dela. A guerra acabou, ele disse suavemente. As fronteiras foram redesenhadas. A cidade está quieta. Ele engoliu em seco, o movimento afiado contra a garganta. Você tem sua clínica. Você tem sua vida. Se você quiser ir embora, eu vou ter um carro lá embaixo em 10 minutos. Uma identidade nova, uma cidade nova. Eu nunca vou procurar por você. Era a oferta que ela tinha implorado semanas atrás. Liberdade. Uma folha em branco. Iris olhou ao redor do quarto arruinado. Olhou para os buracos de bala rasgando o papel de parede caro. Olhou para o homem ajoelhado à frente dela, o chefe de uma organização criminosa, que naquele momento estava oferecendo a ela a única coisa que ele não podia se dar ao luxo de perder. Ele estava tremendo. O homem que tinha rasgado a cidade inteira para construir o próprio império estava tremendo diante do pensamento dela cruzando a porta. Iris se inclinou para a frente. Não disse uma palavra. Apenas pressionou os lábios contra os dele.
O beijo foi lento, pesado e definitivo. Foi um contrato assinado nos escombros da violência dele. Declan soltou uma respiração trêmula, as mãos imediatamente caindo até a cintura dela, ancorando-a a ele. Puxou-a da beirada do colchão, trazendo-a de joelhos no chão à frente dele. Ele a segurou como se ela fosse a única coisa sólida no mundo desmoronando. Quando ela finalmente se afastou, apoiando a testa contra a dele, deu a resposta. Eu não vou embora, Iris sussurrou, a voz firme na sala silenciosa. Mas você vai me comprar uma porta nova para a clínica. Uma risada escura e genuína vibrou fundo no peito de Declan. Ele fechou os olhos, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Feito. 2 meses depois, a chuva finalmente parou. A clínica veterinária AI cheirava a álcool, cachorro molhado e café caro. A porta da frente, antes estilhaçada, tinha sido substituída. Agora era aço reforçado pesado, com 7 centímetros de vidro à prova de bala. O letreiro de neon na janela ainda zumbia seu ronco constante e irritante, lançando um brilho vermelho sobre o balcão da recepção. Iris estava de pé na sala de exame 2, o estetoscópio pressionado contra o peito de um Golden Retriever misto trêmulo. Batimento elevado, mas os pulmões estão limpos, Iris disse, puxando os fones do estetoscópio de volta para o pescoço. Ela cafunou as orelhas do cachorro, ganhando um abanar hesitante de rabo. Ele só está ansioso. Mantém ele com os remédios de ansiedade durante tempestades e ele vai ficar bem. Valeu, doutora. O dono, um homem de ombros largos vestido num terno alfaiatado, ergueu o cachorro de 36 quilos da mesa de metal como se não pesasse nada. Rocco ainda se movia com uma leve rigidez no lado direito, resultado dos 2 tiros que Iris tinha tirado dele numa mesa de jantar, mas a cor tinha voltado ao rosto dele. Ele parecia saudável. Parecia vivo. Minha caçula quis fazer biscoito para você, Rocco murmurou, um pouco constrangido enquanto ajeitava o cachorro no braço. Eu disse para ela que você não come açúcar. Ordens do chefe sobre o perímetro de segurança. Fala para ela obrigada, e que o chefe é um controlador paranoico, Iris respondeu, a boca se contorcendo num sorriso torto. Rocco riu, um som grave e ressonante. Vou deixar essa parte de fora. Boa noite, doutora. Ele saiu para a área de recepção. A trava magnética pesada na porta da frente zumbiu alto, liberando com um clique pesado para deixá-lo sair. Antes que a porta pudesse se fechar, outra figura segurou o pesado batente de aço, entrando. A clínica pareceu instantaneamente menor. Declan vestia um terno cinza chumbo que parecia uma armadura. O corte era impecável, escondendo o tecido cicatrizado por baixo da camisa branca. Ele não trazia guarda-chuva. Trouxe consigo o ar cortante e frio da noite da cidade. Trancou a fechadura atrás de si e caminhou até o balcão da frente, virando a placa de aberto para fechado. Iris se encostou no batente da sala de exame, secando as mãos numa toalha. Eu ainda tinha meia hora de turno. As ruas estão quietas. Vai embora mais cedo, Declan disse. Caminhou até ela, os sapatos polidos silenciosos sobre o linóleo riscado. Esse é o meu lar, ela apontou. Declan parou bem à frente dela. Olhou ao redor da clínica pequena e estéril. Lembrou-se de sangrar naquele chão. Lembrou-se do cheiro de cobre e medo. Agora o lugar parecia inteiramente diferente. Parecia impenetrável. Havia 2 guardas armados estacionados numa SUV preta rua abaixo. As câmeras no teto transmitiam diretamente para o celular de Rocco. Iris AI era a mulher mais protegida da cidade. Você parece cansada, Declan notou, a voz caindo para aquele rosnado baixo e íntimo que sempre fazia os pelos da nuca dela se arrepiarem. É época de filhotes, ela respondeu com naturalidade. E alguém continua mandando os capangas dele pra cá pra costurar em vez de usar o hospital clandestino. Eles confiam mais em você. Declan estendeu a mão, deslizando-a para trás no pescoço dela, o polegar pousando sobre o ponto de pulso. Ele batia constante. Eu confio mais em você. Ele a puxou uma fração mais perto. O cheiro estéril da clínica foi instantaneamente afogado pelo aroma dele, cedro caro, café torrado escuro, e o traço metálico persistente do mundo que ele governava. Teve uma reunião hoje, Declan disse baixinho, os olhos buscando os dela. Ele não escondia mais as partes feias da vida dele. Os 2 não fingiam mais. O lado oeste quer renegociar as rotas de embarque. Trouxeram músculo. A expressão de Iris não mudou. A veterinária cínica do lado sul tinha desaparecido. No lugar dela estava uma mulher que entendia a mecânica do poder. Você concordou? Não. Então vai ter sangue. Sim. O polegar de Declan acariciou a pele macia atrás da orelha dela. A expressão dele estava tensa, guardada. Isso nunca realmente acaba, Iris.
Costa era só um nome. Sempre vai ter outro nome, outra guerra. Ele estava dando a ela a verdade, a realidade brutal e sem verniz daquilo a que ela tinha se amarrado. Ele olhou para baixo para ela, os olhos cinza planos queimando com um calor escuro e territorial. Ele se lembrou da noite em que tinha cambaleado para dentro daquela clínica, sangrando e desesperado. Lembrou-se de encurralá-la contra o vidro na cobertura dele, tentando afastá-la com medo, tentando avisá-la sobre a destruição que ele trazia. Vai doer, Declan murmurou, repetindo o voto que tinha feito no escuro. Mas eu não vou parar. Iris não congelou dessa vez. Ela ergueu a mão, enrolando-o ao redor da lapela do terno caro dele. Puxou-o para baixo, forçando-o a encontrá-la no nível dos olhos. Ela olhou nos olhos de um assassino, de um chefe, de um rei da escuridão, e viu apenas o homem que pertencia a ela. Eu nunca pedi para você parar, ela disse, a voz dura e completamente destemida. Ela fechou a distância, pressionando a boca na dele, provando o poder, a violência e a devoção absoluta. Lá fora a cidade seguia em frente, violenta e implacável, mas dentro da clínica trancada, a rainha do lado norte tinha o rei dela exatamente onde ela o queria. E é assim que você sobrevive à escuridão. Você aprende a governá-la. Iris não apenas costurou um chefe da máfia naquela noite de chuva. Ela costurou a si mesma no próprio tecido do império dele. Às vezes, a maior demonstração de força não é fugir, é olhar o monstro nos olhos e desafiá-lo a cumprir as próprias promessas. Você acha que Iris fez a escolha certa, ou será que ela está jogando um jogo que não pode vencer? Deixa um like, se inscreve para entrar para a família, e conta nos comentários o que você faria no lugar dela. Compartilha esse vídeo se você ama uma história de romance de máfia intensa e cheia de garra. ***fim***.